tema da produção científica. Em que contexto a produção científica, do modo geral, o nosso enfoque vai ser da geografia, mas em que contexto a produção científica aparece? A produção científica não é só uma manifestação da vontade de se pesquisar. Ela está ligada a um processo de desenvolvimento de um projeto de nação, e a ciência está atrelada à tecnologia, e esse atrelamento de ciência e tecnologia se traduz em melhoria das condições de vida de uma determinada sociedade. Então, considerando que não há avanço social sem avanço da ciência, a ciência é fundamental na erradicação da fome através das tecnologias aplicadas ao conhecimento do solo, da geologia, das tecnologias de alimento, da agricultura, das relações de produção. Então, da mesma forma, para compreender cidade, a carência de habitação, necessidade de habitação, de saneamento básico, tudo está atrelado ao conhecimento. E o conhecimento traduzido enquanto ciência, então quando ele tem método, ele tem pesquisa, a produção do conhecimento não é algo aleatório, é algo que está inserido num projeto maior de nação. E é nesse contexto, então, que nós vamos ter a CAPES e o CNPq, FINEP, como as três principais agências de financiamento da pesquisa do país. A CAPES trabalhando com instituições, trabalha com programas de pós-graduação, o CNPq trabalhando com indivíduos, com pessoas, então ele tem um grupo de pesquisadores e também fornece bolsas para os alunos, fomento, e a FINEP, que trabalha com os grandes projetos de desenvolvimento social. No nosso enfoque, eu queria só reduzir um pouco a luz, no seu controle, para dar mais visibilidade aqui. Eu queria então chamar a atenção dessa perspectiva do projeto de nação, para a gente ver o que é então a busca desse projeto de nação, quando nós vamos ver o início dos cursos superiores, o que é o processo de formação do país, o que é o surgimento da primeira universidade brasileira só nos anos 30, se nós pegarmos mesmo o Peru, que tem a Universidade de São Marcos desde o tempo da colônia espanhola, veja que no Brasil só vamos ter a institucionalização da universidade nos anos 30, então foi um atraso enorme. E nós sabemos que as primeiras instituições de pesquisa, de ciência, de pesquisa, as primeiras instituições de ensino superior no Brasil surgiram com a vinda da família real, em 1808, que foi a Escola de Minas e Energia, a Escola de Medicina, a criação da biblioteca. Então nós passamos mais de 300 anos sem um ambiente de pesquisa no país, e o que havia de ensino estava ligado aos jesuítas. Então foi tardio para o Brasil, isso se reflete até hoje. É um país que tem um alto índice de analfabetos, além do analfabetismo funcional. Então nós vamos ver como isso se traduz em pontos negativos para o país, e o que foi a criação da CAPES e do CNPq em 51. Aí foi uma vantagem que o país teve com a criação dessas duas grandes entidades, e principalmente a CAPES, que quando ela vai ser criada com o nome de Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, ela vai produzir um tipo de resultado que gera uma enorme contradição no país. Nós temos uma pós-graduação que é tida como uma de excelente qualidade. Nós temos um sistema de avaliação que é esse que todos nós nos submetemos, que é exemplar, é copiado pelo mundo. O Brasil vende um modelo, e no entanto nós temos então no ápice dessa pirâmide, temos a pós-graduação e um ensino fundamental, principalmente a primeira fase, que tem a terminalidade na quarta série, né? Depois o fundamental para chegar até a oitava, hoje o nono ano, uma dificuldade, depois estreita demais a pirâmide para o fundamental, ou para o médio, e pior ainda para o ensino superior.
Quando falamos de pós-graduação, então, aí nós vamos ver a qualidade da pós e a crise que nós estamos vivendo, o Brasil passando por uma experiência de crescimento que nós vivenciamos nesses últimos 8 anos, principalmente nos últimos 4 anos, com taxas de 4,5%, 5%. Foi-se embora, não temos engenheiros, não temos médicos, tem uma carência de formação de pessoal no ensino superior. Imagine então na pós-graduação como aumenta esse nível de carência no Brasil. Então nós temos que ampliar, mas o Brasil tem sido extremamente consequente na criação do sistema de pós-graduação e ampliação da pós-graduação em 46 áreas já instituídas e uma área em fase de instituição. A geografia é uma dessas áreas. A geografia é una no interior da CAPES, não era una no interior do CNPq. Nós tínhamos, no CNPq, a geografia estava dividida num comitê de geografia física abrigada na geologia e nas ciências sociais aplicadas à geografia humana. Hoje o CNPq unificou, isso há 2 anos atrás, então nos moldes da CAPES, nunca tivemos nenhum problema na CAPES em avaliar um programa que seja mais forte na área de geografia física ou de geografia humana. A geografia é tratada com uma unicidade, como unidade, como totalidade. E já estou puxando para a geografia, que nós estávamos querendo só compreender esse processo e ver então a proporção de doutores não sei se isso já é realmente o próximo, deixa eu ver eu pulei 2 aqui. Aqui eu queria mostrar primeiro o Brasil hoje desponta como um grande produtor de pesquisa. Nós ocupamos o 13º lugar no ranking das nações que mais contribuem para a ciência. 2,12% da produção científica internacional é brasileira. Em citações, o Brasil está em 19º lugar. Parece muito bom, mas é um país como a Coreia, bem menor, Coreia do Sul, está bem à frente do Brasil. Singapura, né, tem mais doutores que o Brasil todo, um país, uma cidade-estado, praticamente. Então vejam como nós temos que avançar. A Índia tem, acho que, o dobro ou o triplo de físicos, doutores em física e matemática. Aí já veja só, a gente está caminhando para um tema, uma abordagem que discute a questão da produção científica. Mas o que é o 13º lugar e o ranking das nações que mais contribuem? É a produção do conhecimento científico numa perspectiva que é da ciência, que é controlada, que é avaliada por sistemas internacionais. Então, quando nós tivemos uma mudança, e a geografia tem as suas características, nós vamos discutir essa diferença da geografia, quando nós mandamos um artigo para a revista Mercato, que é uma revista da UFC, aqui, cujo editor está aqui, o professor Estorjo. Então, veja, a Mercato era só uma revista de geografia. Nós temos várias revistas de geografia. A ciência geográfica é uma ciência que tem necessidade do enfoque do local. Então eu posso estudar as condições físicas morfológica do Icapuí, eu posso discutir a distribuição da riqueza num distrito de determinado município do Ceará, mas o fato de ser local, a publicação não precisa ser local. Eu posso mandar para uma revista que é do Ceará, mas que é de porte internacional. Então uma revista, ela pode ser do Ceará, ela pode ser de Pernambuco, de Roraima, de Lima, no Peru, ou de Nova York. A de Nova York pode ser local, sem nenhuma influência internacional, e a de Fortaleza pode ser internacional. Para isso, então, a produção do conhecimento criou critérios de controle e avaliação da produção, e essa produção que é contada aqui, 13º lugar, é a produção em artigos periódicos. Então, não existe produção científica em livros. Só para chamar a atenção, quando o livro é extremamente importante, a geografia tem uma tradição
de veicular o conhecimento e na forma de livros. Tem áreas que só produz o conhecimento no formato de livro, praticamente, como é a história, mas o conhecimento que nós estamos falando, esse 13º lugar, é em periódico científico. E nós, na geografia, ainda não incorporamos o hábito de pedir aos nossos alunos que consultem periódico. Nós temos uma tradição livresca. E essa tradição livresca, nós ainda atribuímos muito valor, mexe com o ego, mas nós temos que migrar. O que eu quero chamar a atenção aqui na minha fala é a necessidade de migrar para os periódicos, porque os periódicos têm um caráter de universalização. Os livros, eles são extremamente localizados. Então vocês comparem, eu vou pegar um exemplo nosso, a revista Mercato. Ela era o quê? Uma revista do Ceará, sempre importante, sempre muito bem editada, sempre muito bem administrada. Mas era uma revista que não passava pelo crivo de nenhum indexador. Então, uma revista séria, controlada, nacional e internacionalmente, ela tem que ter indexadores. Se ela não for submetida a indexadores, e ela, para ser submetida a indexadores, ela passa por um processo de, praticamente, de lavagem, ela passa por uma lubrificação geral. Ela é de trás para frente, vista quem é editor, como é que ela é editada, quais são os procedimentos, quais são os critérios, com que periodicidade, o tamanho dos artigos. Então, a partir daí, ela vai ter no indexador. Quando você passa para um indexador de qualidade válido, no caso das nossas revistas, o indexador desejado é o indexador Cielo. Nós só temos uma revista brasileira hoje que está dentro do indexador Cielo. Uma revista de Uberlândia, de geografia, só tem uma. E a Mercato está prestes a entrar no Cielo. Aí o Cielo já dá validade internacional. Porque vejam, quando nós pegamos uma revista, se ela está lá, indexador Cielo, o Easy, você está no indexador de porte badalado, muito internacional, das áreas de física, ela vai ter um índice. É apresentado um índice, isso se traduz o índice de citação. E quando ela então ela passa a ser lida internacionalmente. A diferença da revista para o livro, vocês veem, nós temos vários livros que vocês conhecem aqui, lançamos há pouco tempo o livro do professor do Cacau, que todos os nossos alunos citam hoje, nossa sala de aula foi citado várias vezes, mas o livro, mesmo sendo da editora da universidade, as editoras universitárias, elas carecem de um sistema de distribuição. O nosso livro fica muito no local onde nós trabalhamos ou na cidade onde ele é editado e raramente circula nacionalmente. Então nós lançamos um livro aqui, um esforço enorme, e o livro não sai de Fortaleza, não chega nem em Sobral, nem no Crato, nem em Limoeiro, onde tem mais cursos de geografia, não tem livrarias. Nem temos sistema de livraria. A revista não, principalmente por ela ser hoje, por norma da CAPES, todas elas são digitalizadas, então elas passam a ter um acesso muito mais universal. Daí ela assume uma importância muito maior. Depoimentos do professor Storge, ele tem mostrado para nós aqui, depois que a revista passou a ser digitalizada e tem um sistema de controle que nós temos sabemos hoje quantas consultas teve em Angola, quantas em Moçambique, quantas na França, quantas em Portugal. Então veja quando que um livro nosso vai ter esse alcance. Daí isso mostra o alcance que a revista tem. Então nós temos hoje um controle, sabemos a Mercato, onde, quando ela foi, que dia, quantas consultas foram feitas por dia. Daí veio o resultado mensal. Isso então já mostra como que os periódicos universalizam a produção do conhecimento. E para vocês terem ideia, quando nós avaliamos um periódico brasileiro, nós exigimos um índice de 0,5%, que seria o índice de citação. Autores brasileiros que publicaram
em revistas brasileiras ou do mundo que foram citados. 5%, então a penetração de uma revista